essa ação caiu 20% pela manhã e fechou o dia no positivo. Vamos entender essa loucura que aconteceu com a dona do Buscopan. Tudo começou na sexta-feira, dia 18 de outubro de 2024, quando a Hypera, a dona de medicamentos super populares como Buscopan, Neosaldina e Rinosoro, criou uma verdadeira dor de cabeça para os seus acionistas. A empresa soltou um fato relevante comunicando ao mercado que ela está reduzindo a sua política de prazo de pagamentos para os seus clientes e descontinuando as projeções para 2024. O que isso significa? Isso daqui é um esforço da Hypera para otimizar o seu capital de giro, e ela pretende fazer isso diminuindo o prazo de pagamento dos seus clientes de 110, 113 dias para algo em torno de 60. O que, apesar de parecer uma boa notícia, esse comunicado veio junto com uma descontinuação das projeções para o ano. O que isso quer dizer? Ou seja, eles vieram aqui falando que essa redução do prazo de pagamento vai gerar um caixa operacional potencialmente de 2 bilhões e meio de reais até 2028 e de 7,5 bilhões nos próximos 10 anos, o que é bastante coisa considerando que a empresa vale hoje na bolsa de valores entre 25 a 30 bilhões. Porém, eles também trouxeram alguns resultados preliminares do terceiro trimestre antes da divulgação completa do balanço, aqui prevista para o dia 13 de novembro. Só que essa prévia do resultado, que tudo bem, ainda não foi auditada e está sujeita à revisão, só que ela aponta para uma receita líquida ao redor de 1,9 bilhão de reais, um EBITDA de 561 milhões e um lucro líquido de cerca de 370 milhões, o que é abaixo das projeções iniciais que ela tinha feito para o ano de 2024, que foram aqui descontinuadas. Essas projeções que a empresa cancelou incluíam uma receita líquida de 8,6 bi, um EBITDA ajustado de 3 bi e um lucro de 1,85 bilhões, valores bem interessantes. E aí, segundo algumas outras notícias e relatórios que eu andei lendo, as novas projeções que a empresa colocou para o ano de 2024 estão aí na casa de 20 a 30% abaixo do que os analistas das principais corretoras e bancos estão projetando. E aí, como isso não é surpresa para ninguém, essa notícia negativa fez o mercado, os investidores correrem para vender as suas ações, que chegou a empurrar o preço da Hypera IP3 mais de 16% logo no começo da manhã. Porém, para o alívio dos investidores e da própria empresa, algumas horas depois a situação se reverteu. Olha o salto que as ações deram aqui, voltando até para cima do que elas tinham perdido no começo do dia, uma alta de 23%, porque a EMS, uma das principais rivais farmacêuticas da Hypera, enviou uma oferta de fusão das duas empresas, oferecendo um prêmio de 39% em relação ao valor em que estavam sendo negociadas as ações. E nessa oferta que a AMS fez, eles estariam propondo uma OPA para comprar ações da Hypera, que inclusive beneficiaria bastante os acionistas minoritários. Então, caso você tenha ações dessa empresa, fica de olho nos próximos capítulos dessa novela, porque aqui o que está sendo proposto é uma OPA no valor de R$30, que está aí um prêmio de 16,9% em relação ao fechamento lá de quinta-feira, e de 39 depois que a empresa teve aquela queda. E aí, segundo essa notícia aqui do Brasil Journal, uma fonte envolvida na operação disse que as conversas entre as duas empresas sobre uma potencial fusão já acontecem há bastante tempo. Porém, tem uma pedra aqui no meio do caminho, que é o João Alves de Queiroz Filho, o Júnior, que tem aí 21,3% da Hypera e é uma figura conhecida do mercado, principalmente por conta das confusões que ele teve quando era um grande acionista da Qualicorp. Caso essa fusão vá para frente, ela criaria uma verdadeira gigante do setor, com um faturamento de 15,9 bi, mais ou menos meio a meio aí para cada empresa, e um EBITDA na casa de 5 bilhões, dos quais 54% viriam da EMS. Para a Hypera, isso seria muito bom, até por isso que o mercado recebeu com saltos de alegria essa notícia, porque ajudaria a desalavancar a Hypera. Hoje eles têm uma dívida líquida de 8,2 bi, com uma alavancagem que está em cerca aí de 4 vezes EBIT, e a EMS tem uma posição de caixa líquido, ou seja, não tem dívida, de 500 milhões. Então, se juntar as duas coisas, essa nova empresa combinada teria ali uma alavancagem
de menos de 2 vezes EBITDA, um patamar bastante saudável. E tem um comentário aqui bem interessante, né? Do ponto de vista industrial, é uma transação espetacular. Guardadas as devidas proporções, ela cria a Ambev do setor de saúde, um líder absoluto, quase 2,5 vezes maior do que o próximo player, que é a Eurofarma, porque aqui seria uma fusão entre o primeiro e o terceiro nesse ranking das farmacêuticas, criando realmente aí uma verdadeira gigante do setor. Fora que, como são duas empresas que atuam no mesmo segmento, essa transação teria muitas sinergias comerciais, de pesquisa, de desenvolvimento, de estrutura de custo, de distribuição, muitas coisas que poderiam ser otimizadas sendo elas uma empresa só, e que trariam naturalmente um ganho de eficiência, um corte de custo muito grande para a empresa. Essa notícia fez inclusive o papel da Hypera, né, IP3 aqui no mercado, fechar com uma alta em relação ao dia anterior. Se a gente pegar aqui, ó, o papel fechou na casa de 3% de valorização positiva, mesmo depois de ter chegado aí em algum momento a cair mais de 16% no dia, né? Coisas incríveis que só acontecem na bolsa de valores. E se você não é acionista da Hypera, mas ficou interessado aí na confusão, quer saber se vale a pena colocar essa empresa na sua carteira de investimentos, vamos dar uma olhada junto nos principais números que essa ação tem. Então hoje ela está aí na casa dos R$27, lembrando que a OPA, se for aprovada, né, se seguir a fusão, foi de R$30 oferecida pela EMS, então ainda teria um prêmio aí de 10% caso o negócio vá para frente. E essa OPA, os acionistas minoritários teriam direito a seguir com 20% das suas ações, ou seja, se você tiver 100 ações, caso o negócio seja concluído, você pode vender 20% das suas ações no valor de R$30 para a AMS. A empresa está hoje aí com um dividend yield de 4,16%, um PE de 10,17 e um PVP de 1,40. Descendo aqui um pouquinho mais, se a gente for analisar um pouco do histórico desses números, a gente percebe que o PL da empresa foi caindo bastante. Então, olhando por esse indicador, ela estaria barata nesse momento. O PVP também estaria aí abaixo da média, né? Bem abaixo dos últimos anos, que chegou aí a quase 3, hoje está em 1,43. Já o dividend yield da empresa estaria acima da média aí dos últimos 10 anos aproximadamente, né? 2,5 de média, agora está em 4,16, principalmente porque a empresa está com uma queda aí nos últimos 12 meses na casa de 20%. Mas olhando para o que eu gosto mais de olhar aqui, né, sem ser esses indicadores mais de preço, de fato para entender se é uma boa empresa ou não, a gente vê uma margem líquida de 21% agora, está abaixo da média, mas ainda assim 20% de margem é uma margem bem interessante. A gente tem outro indicador de rentabilidade, o ROI, que está aí acima da média histórica, na verdade está mais ou menos na média, né? Ela tem sido bem consistente com esse ROI na casa de 14, o que eu acho um ROI excelente. Por outro lado, tem a questão que pode aí preocupar um pouquinho mais, né? O dívida líquida sobre EBITDA, lá na notícia estava falando de 4 vezes, aqui está falando 2,6. Se for 2,6 está mais tranquilo, mas 4 vezes já é um endividamento mais pesado, né? Um pouco mais perigoso. E a empresa com forte crescimento aí de receita nos últimos 5 anos, na casa de 20% ao ano, e de lucro quase 8% ao ano. Então bem interessante essa empresa do ponto de vista de rentabilidade. Fazendo uma primeira análise, acho que é uma boa empresa, tem bons números, porém eu particularmente não tenho na minha carteira, né? Não é um setor que eu particularmente tenho muito interesse, porém olhando para o lado quantitativo, ontem, segunda-feira, que foi quando a gente teve toda essa movimentação no preço da ação, eu consegui sim aproveitar essa dinâmica na Hypera, né? Isso porque eu estou usando uma estratégia mais de valor relativo para buscar alavancar o meu dinheiro mais rápido, que é uma derivada da minha estratégia de trocas de ações, que tem vários vídeos falando sobre ela aqui no canal. E se você olhar aqui no meu robozinho, ó, no dia 21/10, ele pegou uma ordem da Hypera, né? Essa daqui na verdade já é a saída. Então eu entrei comprado na Hypera, só que como é uma operação de valor relativo, eu entrei vendido na Raia Drogasil, né? Então eu estava operando esse par de ações, eu estava preocupado só com a relação entre as duas, não apostando só em uma ou na outra, né? Eu quero tirar esse risco direcional dessas operações mais curtas. Aqui eu estou buscando mais uma relação estatística, né? Uma operação mais quantitativa, e o mais legal é que foi tudo automatizado, né? Então o meu robô ele fez 2 entradas. Aqui você tem que somar as duas pontas, né, para saber o resultado real. Então 170 menos 35, aqui deu 135, aqui mais 140, me deu R$270 aproximadamente essa operação. E como essa operação foi montada para ser um day trade, né, para se encerrar no mesmo dia, aqui eu não precisei tirar dinheiro nenhum do meu bolso. Isso foi uma operação feita apenas usando a margem de garantia, ou seja, uma espécie de alavancagem de curtíssimo prazo, focando nessa operação mais estatística de valor relativo, que inclusive é uma das operações, né, é uma das estratégias que a gente usa na comunidade troca de ações, que é aqui a nossa comunidade,
onde a gente foca mais nessas estratégias quantitativas, né, de valor relativo principalmente, de baixo risco direcional, para multiplicar o nosso dinheiro mais rápido, para gerar uma renda ativa com o nosso dinheiro. Eu vou deixar o link para esse site aqui, onde explica direitinho, bem em detalhes, como funciona a nossa comunidade, como funcionam as nossas principais estratégias. Caso você queira conhecer, é só clicar nesse primeiro link aqui que está na descrição. Caso você queira ver um resultado um pouco mais na prática dessas estratégias mais quantitativas, eu te convido a assistir esse vídeo que está aqui do lado, onde eu mostro o quanto eu fiz de renda ativa na minha carteira usando apenas as trocas de ações em um mês.